Estamos de volta com o Sampaio Cast aqui na sua TV Alagoas, canal 10. 10.1 em Maceió, 10.1 em Palmeiras dos Índios e daqui a pouco mais perto de você. E aí, Pedro, tudo bom? Tudo bom, Alexandre? A equipe está topada aqui hoje. Vamos começar nosso programa. Hoje a entrevista bem técnica. Não, vai ser show de bola. Estou com um amigo indicado aqui do nosso pessoal da Redal, o Chico Rosário. Seja muito bem-vindo, Chico. Valeu, Rodrigo. Obrigado. E estamos aqui para começar esse evento, que é mais do que um programa, é um evento, né? É verdade. Chico, você é professor de economia, pesquisador de inovação. Me fala um pouquinho aí de quem é o Chico. Quem sou eu, né? Bom, eu sou Chico Rosário, sou professor da UFAL, né? Sou formado pela UFAL em economia, tenho mestrado em administração também pela UFAL e doutorado em economia da tecnologia, da indústria da tecnologia lá pela UFRJ, né? Lá no Rio de Janeiro. Atualmente estou no pós-doc em economia da inovação na Unicamp. E eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre como isso tudo que eu já falei aqui está aplicado ao dia a dia das empresas. Por isso que eu faço parte da Redal com meu amigo Luiz Felipe. Luiz Felipe, um abraço para o Luiz Felipe. Não é o Scolari, mas é o Vasconcelos, né? É verdade. Ele me falou sobre esse projeto de pesquisa no último podcast aí, o pessoal vai ver aí também no YouTube, da TV, canal TV Alagoas, canal 10, não é isso? 10.1 no YouTube e também na nossa TV aberta, na TV Alagoas, canal 10. Então, o Felipe me falou dessa ideia que você está fazendo aí para as empresas nessa área de pesquisa, mas antes, me fala um pouquinho do que é esse processo de economia, o que é economia empreendedora, o que está vindo com essa questão tecnológica, o que você tem para trazer para a gente hoje? Pois é, a gente trabalha, quando a gente fala em economia, geralmente eu converso com meus alunos e alguns interlocutores em conversas, que a economia ela é vista pelo Jornal Nacional, né? Só. Aí o cara quer saber só de taxa de juros, inflação, o governo tal, o filho de uma égua YZ, aí começa a falar todo tipo de impropério com 2 ou 3 dados de Jornal Nacional. E a economia não só é aquilo, né? A economia ela é muito mais ampla, ela tem outro... Inclusive, os dados do Jornal Nacional, eles afetam diretamente o dia a dia de cada um, né? Verdade. Quer dizer que o pessoal fala lá tá atingindo todo mundo. Todo mundo e a operação das empresas. Porque o que acontece, Rodrigo? Você tem, principalmente o Brasil, que é extremamente diverso, somos mais de 5 países em um só, né? Verdade. Cada região nossa tem uma característica. Dentro da nossa própria região Nordeste, a gente já tem 3 características diferentes. Temos a economia do litoral, a economia do agreste e a economia do sertão, do semiárido. São três economias totalmente distintas, em que, por exemplo, uma taxa de câmbio vai depender. A taxa de câmbio mudou, vai afetar mais a economia do litoral e do agreste do que do semiárido. Por quê? Porque é exatamente no litoral que você tem usina e exportador. Turismo, né? Nosso turismo é basicamente nacional, interno, né? A gente está no esforço para trazer turista de fora, mas ainda é um percentual, está crescendo, mas ainda não é o impacto do turismo em Alagoas. O impacto é o turismo de São Paulo, Mato Grosso, a região do Centro-Oeste, Brasília e os nossos vizinhos. Certo. É o que manda pra gente. Tem argentino? Tem argentino, tem português, tem italiano, mas se você botar na conta, no percentual ainda nível é... Brasil. Não, nem nível Brasil, no nosso próprio, no que a gente recebe, o turismo internacional nosso ainda é percentualmente pequeno. Eu não posso precisar o valor, mas eu tenho um livro lançado ano passado, Missão Alagoas, eu não trouxe aqui, mas Missão Alagoas, publicado pela EduFal, que é a editora da UFAL, que trata desses dados e como é a competitividade do nosso turismo, quais os problemas, quais as vantagens. A gente faz todo um trabalho de abertura de dados, de informações e análise dessas informações do turismo de Alagoas, e no final do livro tem
um roteiro para ir. A gente vai ter eleição agora, os candidatos podem pegar esse livro para poder entender que tipo de política efetivamente poderíamos ter para um turismo sustentável. Falando de Alagoas, você está falando que Alagoas ainda não é, vamos lá, sustentabilidade. Vamos falar sobre agro e turismo. Deixa eu só qualificar a sustentabilidade. A sustentabilidade aqui, quando a gente fala, o pessoal fala logo meio ambiente, mas não. Sustentabilidade é o longo prazo. Perfeito. Tá certo? Você manter uma estrutura setorial, ou seja, o turismo, no longo prazo. Aí o que é que a gente faz? Qual o planejamento da cidade de Maceió, por exemplo? A gente enche de espigão o lado que tem praia as mais legais aqui da cidade, que é o litoral norte. Isso não é sustentabilidade. Tá. Entendeu? Porque você vai fazer um paredão, vai criar problema, vai ter problema de trânsito, de esgoto, as praias vão ficar poluídas. Mas a gente Não vive foi da praia. preparado pra isso, né? A gente vive da praia. É verdade. Entendeu? Aí, sustentabilidade envolve também o meio ambiente, mas é a questão do investimento para longo prazo. Qual o retorno? Ele é sustentável no longo prazo ou vai se acabar daqui a 10, 15, 20 anos? Hoje, Alagoas, qual é a parte econômica forte de Alagoas? É o turismo? Ou é a parte agro ainda? Não, hoje você tem, na verdade é comércio e serviço que entra o turismo, certo? O comércio e serviço hoje responde por volta de 74%, Poxa, 74% da riqueza gerada aqui no estado, né? Aí a gente tem aí mais 10, 12% de indústria, incluindo a sucrocoleira, e o restante é a agricultura, né? Que está aí na casa dos 6, 7%, né? Às vezes menos, às vezes mais, a depender do ano de estiagem e tal, tudo isso varia muito. Esse processo de comércio e serviço está em 70%, fala em que tipo de país nós somos. Hoje a gente pode dizer que o país é subdesenvolvido para desenvolvido. Eu estou olhando aqui, minhas... Os dados. Exato, ó. Serviço aqui, ó, 71%, composição setorial agora, né? É 2025. Agropecuária, eu falei 7, mentira, 17. 17. E indústria 12. 12. Né? Então, você tem uma composição de economia que baseado em comércio e serviço. Aí você falou aí se a gente é desenvolvido, subdesenvolvido. Perfeito. Nós temos vários Brasis, né? Tem uma professora pesquisadora em que eu me espelho, de Pernambuco, pernambucana e referência para todos nós que olhamos a economia regional, que é a professora Tânia Bacelar, professora da UFPE, consultora, tem uma consultoria também, e trabalhou com o Celso Furtado e tal. E ela disse que ela olha muito o Nordeste, questão da economia regional, e é isso. Nós temos vários Nordestes, imagine em termos de Brasil, né? Então você tem o Nordeste, vamos lá, Maceió. A gente tem Maceió, da Ponta Verde, da rua da frente da Pajuçara. Não estou falando nem da Ponta da Terra, que hoje todo mundo quer ser Pajuçara, né? Mas se você sair da praia, vai para Quintino Bocaiúva, para Minona Gracindo, que é a de trás, aí na Quintino Bocaiúva, que é a que vai em direção a Jaraguá, da Quintino Bocaiúva, entrando pro Poço, é tudo Ponta da Terra. A galera tá dizendo ali que é Jaraguá. Aí aparece na notícia, Maceió tem 1 metro quadrado mais caro na Pajuçara. Aí onde é que esse metro quadrado mais caro da Pajuçara? Na praia. Porque você teve uma revitalização ali interessante, muitos hotéis, há um esforço do setor hoteleiro de valorizar e colocar hotel de alto luxo naquela região, iluminação melhor, segurança melhor, saneamento melhor. Aquela parte nova da orla, né? Aquela reconfiguração ali por trás do porto também favorece, porque tem um hotel de luxo ali que está sendo instalado, né? Perfeito. Então aquele pedacinho ali tem metro quadrado, como teve, de 40 mil reais, né? Agora, quando você andando 5 minutos em direção ao Poço, você está numa região em que a renda média são 2 salários mínimos, cara. Caralho. Então é esse Maceió, entendeu? E é esse o Brasil, é esse Nordeste.
Você está entendendo? Então, a gente pode dizer que é não é subdesenvolvido, porque a gente hoje tem uma renda, está diminuindo cada vez mais quem está na extrema pobreza, né? A gente não extinguiu ainda, mas já saímos no mapa da fome, já fizemos alguns movimentos que a sociedade se mobilizou e a gente avançou. Mas a gente tem essas disparidades, a desigualdade, Rodrigo. Eu acho que esse é o ponto. Não é se a gente... Hoje o tópico de debate não deveria ser assim, nós somos desenvolvidos, subdesenvolvidos? Não, porque a gente tem acesso à tecnologia, a gente está fazendo isso daqui num ambiente extremamente tecnológico que requer uma capacitação enorme para manipular os equipamentos e tal, então não é qualquer um. Então a gente está no nível de qualquer país de Europa, Estados Unidos e China, não tem problema. Qual é o nosso problema? É a desigualdade. Por quê? Porque você imagina, eu, você e qualquer usineiro aqui, estamos no 1% mais rico da população. Certo? Agora, você vai dizer que a nossa diferença para o usineiro é grande, né? Mas estamos no mesmo extrato de classe social, no 1% mais rico da sociedade brasileira. Então, dentro de 1% já tem essa diferença, você imagina no restante. Rodrigo, quem ganha mais de 7 mil reais aqui em Alagoas já é classe A. Já está considerado rico. 7 mil reais. Caraca. Entendeu? Sabe mas quanto, mora onde? Mas mora onde? Não, mas sabe quanto representa a população de Alagoas, 7 mil reais? Menos de 5%. Então, 95 ganha menos que isso. Mas agora, metade ganha menos do que um salário mínimo. Se esses 7 mil ganha reais... até o salário mínimo, aliás. Se esses 7 mil reais mora na Pajuçara, beira praia, e esses 7 mil reais mora lá na Ponta da Terra. Na Ponta da Terra. Na rua, no corredor. Quem é que tem melhor qualidade de vida? Pois é, entendeu? Esse é o debate que a gente tem que Porque trazer. o aluguel, a Isso, energia, isso. a conta da água... Agora que a energia está... Bandeira amarela, que aumentou. Então, por exemplo, quem pagava R$200, R$150 na bandeira verde, agora que tem bandeira amarela, vai pagar 250, mais ou menos. Né? Quem ganha salário mínimo, como é que fica? R$100 faz falta. Poxa, cara. Aí esse é o debate da economia. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma empresa pública de gás. A gente não tem uma geração termoelétrica de gás que vai baixar o custo, porque a gente não tem mercado para pagar isso, que consome essa energia toda. A gente não tem mercado para consumir o gás que a empresa consegue extrair. Imagine uma termoelétrica. Mas imagine se você tivesse um projeto, né, no país para baratear esses custos de infraestrutura, considerando que a energia brasileira é uma das mais baratas do mundo. Tá certo? Por isso que os data centers estão querendo vir para cá, cara. Caraca, a mais barata do mundo. Do mundo. Não é o problema. Acho caro. Pois é, porque o problema da gente é que a gente ganha pouco, pô. É. Não é que tá caro, é que a gente ganha pouco. É. Se você for converter também para dólar, né? É isso, tá entendendo? E você, aí outro dia eu tava vendo com um economista, já o dólar, meu amigo, o dólar, há 20 anos atrás, no primeiro governo Lula, o dólar bateu quase R$3. Hoje o dólar tá a 5. Quantas coisas aumentaram mais de que 100%? Que é mais ou menos o que o dólar em 20 anos. Tá caro. Quanto era o McDonald's 20 anos? Lá, o preço do McDonald's 20 anos atrás. Não, o McDonald's. 10 conto. Por que parece o McDonald's? Viu, Mas hoje você faz um lanche lá por 50, cara. Mas vamos falar sobre isso, que eu acho bem interessante. O McDonald's, nesses 20 anos... Vamos botar... Eu tô com 30, né? 30. Nesses 30 anos aí, ele conseguiu segurar o preço do sanduíche muito. Enquanto antigamente, vamos botar aqui que a inflação seja aí, ele deveria estar nos últimos 25 anos a gente teve... Liguei, 25 anos. Nos últimos 25 anos a gente teve uma média de inflação anual aí por volta de 6%. Se a gente colocasse isso de forma linear, a gente teria 120. Então vamos supor 150% de inflação nesse período. Então, se o sanduíche era 10, ele poderia vender hoje a 15, né? Não, 25? Se dobrar 100% vai para 20, mais ou menos, 25, né?
É Então, 25. ele vem segurando o sanduíche. O sanduíche dele é assim, eu já fui para sanduíche que é muito mais caro, Ah, sim. né? Mas assim, aí assim, ele cria estratégias e bota uma casquinha, é mais barato, né? Bota alguma coisa. Então assim, Ou diminui o tamanho, né? diminui de tamanho. É. Porque antigamente a casquinha era mais recheada, ficou menorzinho. O milkshake era sempre maior, depois ficou menorzinho. Mas né? essa é a estratégia da turma de alimentos, né? Quer dizer, para não repassar no preço o aumento dos insumos, você termina modificando os pratos. Né? Isso é uma estratégia típica. E né? agora com a Monjaro essa estratégia tá dando certo, né? Porque o pessoal só come aquilo, né? É uma Agora tem tendência essa também. ainda, tem esse enfrentamento, né? Que é, tá surgindo até o pessoal dos restaurantes, a economia nessa tá preocupado tá. porque o pessoal vai consumir menos, porque tá demais, o pessoal tá deixando de comer, pô. E tem uma mudança geracional também, de mudança de padrão de consumo de alimentos, né? Por exemplo, a garotada. Isso tudo, veja, a gente está falando de questões de economia que as pessoas não se dão conta. Você está falando a economia das canetinhas. Essas economias estão modificando a forma de fazer dinheiro por parte de bares e restaurantes, né? Aí a gente está fazendo uma mudança geracional. Uma das apresentações lá na Redal, que eu fiz, a última, a gente mostrou a pirâmide etária de Alagoas, mostrando que a gente está ficando mais velho, Alagoas. Alagoas, no ano que vem, vai ser um dos 3 estados brasileiros que vai morrer mais gente do que nascer. Tá certo? Então, a gente tá ficando velho rápido e não vai ter reposição de mão de obra. Quem cuida da funerária tem que fazer duas vezes, né? Mas é um problema também para quem cuida de funerária, por uma questão que a turma tá vivendo mais, né? A taxa de vida, a expectativa tá maior. Era 76. Não, a gente há 30 anos atrás, vamos lá, 40 anos atrás, a gente tinha uma expectativa de vida na faixa de 56. 60 anos. Hoje está 70 e poucos. Excelente, excelente. Que viva muitos anos. Né? Então e não é raro nas camadas mais ricas da população você encontrar centenários. Verdade. Hoje está muito mais frequente você ver pessoas tem todo o arcabouço de proteção da saúde, né? Tanto do ponto de vista de medicamento, como atendimento médico, como especialidades médicas, que estão fazendo um prolongamento de vida razoável. Né? E a população está ficando mais velha também. Né? Os jovens, por exemplo, estão casando cada vez mais tarde. Verdade. Mais filhos mais tarde. Mas quando tem filho, né? Conheço muita gente, muito casal, já na faixa dos seus 40, que não tem filhos e não quer. E os herdeiros? Caraca, tem herdeiro. Pois é, isso... Você trabalhar para deixar com quem, não? Mas essa é outra mudança de economia que vai ser impactada pela reforma tributária. Perfeito. A gente está fazendo o seguinte, eu fico olhando esses memes, né? Eu falo que é meme porque eu não acredito que muitos absurdos que aparecem em redes sociais sejam verdadeiros, né? As pessoas não pensam aquilo. Eles jogam para ver o que é que cola, né? Os comentários, eu gosto de ver os comentários. Aí, né, todo mundo quer ser os Estados Unidos, é o melhor lugar do mundo. Né? Bicho, lá você não deixa herança, cara. Você não pode deixar herança, porque se você deixar, vai 70% para o governo e 30% para os herdeiros, e olha lá. A maioria dos bilionários já disse que não vai deixar herança. Não, mas sabe por que não vai deixar herança? Porque aí eles fazem. Vai pegar. Não, exato. Aí eles fazem o quê? Ele pega o dinheiro deles, a fortuna, bota numa fundação, eles vão ser remunerados pelo trabalho social na África. Perfeito. Ele tira 2 fotos lá com o pessoal da África, na Ásia. Faz alguns bem. Aqui no Brasil está cheio, né, dessas fundações, e bota os filhos para trabalhar nessas fundações que vão gerir a fortuna, né? Então as fundações são sócias das empresas e aí você não tem dinheiro na pessoa física. A malandragem está aí, não é porque os caras são beneméritos, né? Perfeito. Eu já entendi. É complicado, não vamos nem falar. Vamos falar da economia. Então, aí você tem essa. E isso tudo está chegando no Brasil, né? Está chegando via reforma tributária, está chegando via mudança no padrão de vida da sociedade. Né? Tudo são mudanças que afetam a economia. Veja, o que eu estou falando é que a economia não é só o dado do Jornal Nacional.
É verdade. A gente estava falando aqui sobre a questão da alimentação, que é uma coisa bem interessante. E assim, essa questão, e a preocupação do pessoal com a mão de obra, que já dizem que economicamente os restaurantes estão diminuindo até a quantidade de consumo das pessoas. Mas num processo como esse, vocês estão criando um centro de inovação com a Redal. Será que não cabe, tipo, o cara criar um produto com menos alimento e mais baratinho para vender mais? Ou então com menos alimento, uma qualidade melhor para vender bem? O que o projeto da Redal aí, que inovação com a economia pode trazer para os empresários que estão vendo a gente agora? Na verdade, o centro de pesquisa, né? Centro de pesquisa, desculpa. Que o Felipe batizou, a gente tá burilando ele ainda. É a gente trazer essas informações que eu estou colocando aqui. Perfeito. Quais os impactos que essas mega transformações, a questão econômica vai impactar no pequeno e médio empresário. Por quê? Porque esse pequeno e médio empresário, muitas vezes, eles estão com a barriga no balcão e não tem a percepção do que está acontecendo ao redor. O que vai acontecer, né? Ou o que pode acontecer. Exatamente. Porque pode quebrar muita gente. E se o cara não inovar antes do tempo... Exato. Não fizer alguma... Por exemplo, você falou aqui, não, o que é que faz para fazer mais barato? O cara vender mais barato não é a solução para ninguém. Perfeito. O que ele tem que fazer é entender melhor o mercado e fazer adaptações ou customizar as suas entregas para aquele cliente. Isso não significa, entendendo? Porque se for customizado e atender às necessidades do usuário, do cliente, então o cliente paga o preço que for. Obviamente que na medida em que aquilo que ele fez de diferente for copiado, ele vai entrar numa guerra de preço, ele vai ter que fazer de novo. Então, de novo, eu trago. É isso que a reforma tributária que a gente vai viver vai exigir das empresas. Então, o empresário ele vai ter necessidade para sobreviver de informações que estão além do olho dele quando ele está com a barriga no balcão. Porque eu imagino a sobrevivência, todo dia você acordar, eu já estive nesse lado e sei como é. Mas, Chico, é o seguinte, eu já li muita pesquisa. Mas tem hora que o cara lê e não entende, não sabe nem o que tem. O que esse centro de pesquisa vai poder ajudar os empresários a puxar mais informação, a entender o que pode ser feito. Às vezes o cara também tá lá no balcão, mas não sabe de onde sair a matéria, né, Pedro? Ou não sabe interpretar, né? É isso que a gente vai fazer. A gente está consolidando para poder interpretar o que existe e entregar na mão, né, de quem demandar, claro, né? Então, entendi. Vocês vão interpretar as pesquisas para ajudar o segmento. O segmento, dos diversos segmentos. Como é que aquilo está afetando, né? Isso mexe com IA. Pode mexer com IA, mas não é só IA. Existem alguns feelings, por exemplo, porque o que a IA hoje é? Né? Tem uma teoria de uma turma aí que diz assim, olha, se as redes sociais elas dividiram, o uso da IA vai unir novamente. Por quê? Porque a IA ela trabalha com a média. Que a IA não pensa, ela pega, pelo menos os LLM, né? Ela pega o que existe escrito, vê o que está com maior frequência e vai responder para você dentro daquilo que é mais parecido com o seu prompt, com a sua pergunta. Perfeito. Tá certo? Só que quando você pega pela lei dos grandes números, trabalhando com frequência, as frequências vão se normalizando. Você tem uma distribuição normal daquilo que é mais... Por isso que tem a moda, não é a média, né? A moda. O que é a moda? É dentro do conjunto de observações, o que mais aparece. Tá certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, deixa eu ver se eu entendi. Quando eu compro um produto, por exemplo, primeiro eu vejo onde vendeu mais. E aí eu vou e compro aquele produto. Pronto. Seria mais ou menos essa ideia. Porque a tendência é ficar todo mundo com o mesmo padrão. Aí como você faz uma pesquisa de preço ou de produto por uma dessas IAs aí ela vai buscar em cima de algumas avaliações. Aí todo mundo está avaliando bem aquilo dali. Então ela só vai recomendar aqueles bem avaliados. Moral da história, daqui a pouco está todo mundo fazendo a mesma coisa, usando a mesma coisa. Vai aprimorando. Isso. Mas a ideia é que todo mundo termine vai ficar mais ou menos parecido, porque a IA vai lhe oferecer mais ou menos as respostas médias
que estão aí na boca de todo mundo, ou nos textos de todo mundo. Caraca, o cara para competir com isso vai ser pau, se o cara não tiver antenado. Mais que isso, cara, não é nem antenado. Ele vai ter que desenvolver um novo profissional hoje, ele tem que desenvolver um pensamento crítico que ele vai ter que interpretar aquilo que a IA traz para ele. Porque, de novo, a IA vai trazer a média. E ele vai ter que entender os outliers, né? O que está fora da média. Tá certo? O que é mais distante da média. Aí entra a inovação, né? Aí entra a inovação. Exatamente isso. A inovação é aquilo que está fora da média. Que é onde o cara pode estourar. E com a IA vai facilitar essa inovação, mas você tem que estar dentro de cabeça no negócio. Isso, a IA ela vai fazer o quê? Se você tiver uma ideia nova, ela vai aprimorar aquilo que você... Ela vai questionar. Aí, se você montar os prompts corretamente, ela vai lhe ajudar a melhorar aquilo dali. Né? Os dados de economia. Você joga, ela vai... Interpreta aí. Ela vai botar o que todo mundo está dizendo. Tá, mas para a sua região? Para sua região a IA não está lá. Difícil, pois é isso. Pesquisa. É isso, você está entendendo? Então, a IA não vai responder tudo, e por isso que a gente está com esse centro de pesquisa para poder oferecer essas interpretações customizadas. Quando a gente fala customizada, é customizada mesmo. Isso requer ir da campo, uma comparação, outras informações que normalmente você não encontra pronto. Então o projeto seria para empresas regionais, locais, que precisam criar estratégias com aquele público que ela já tenha, ou com um produto diferenciado, precisa entender o que o cara está querendo para inovar. Seria mais ou menos isso. A gente precisa elaborar mais o que a gente tem de verdade para poder fazer frente, e aí precisa exatamente os dados, as informações, o que é que eu tenho que eu posso oferecer, porque tudo que a gente vê aqui eu posso comprar de qualquer lugar do mundo. Né? Então, hoje com a facilidade. Se eu abrir um negócio para vender tablet aqui em Maceió, cara, você vende até com sua marca. Mas veja, eu vou estar concorrendo com quem vende na internet. E de repente o cara vende, o cara compra aqui 50 tablets para vender por um preço lá qualquer. O cara que está na internet, ele vai vender para o Brasil todo, ele está comprando 2 containers de 40 pés, que vem aí pelo menos 5 mil peças. E o preço que aí o custo unitário cai muito. Aí como é que você vai concorrer com um negócio desse? Não concorre. Então, o que você tem que procurar? Algo que seja customizado, voltado para o mercado daqui e de fora, que dê valor. Quer ver um exemplo nosso que começou meio... veio por uma política pública, mas mesmo antes começou meio desconecto, que eu já estou de olho naquele caso, eu nunca escrevi sobre, mas durante muito tempo, que é o artesanato da Ilha do Ferro. Né? Você conhece, né? Artesanato da Ilha do Ferro. Artesanato da Ilha do Ferro já tem aí, acho que pelo menos uns 15, desde quando o Facebook começou a ganhar atração, eles começaram a apresentar o artesanato no Facebook. Então, o Facebook começou a ganhar atração ali por volta de quê? 2011, 2012, né? Pronto, então eles estão lá mais ou menos desde essa época. Mais ou menos isso. Então, eles já vendiam para fora. Você não via peças da Ilha do Ferro como hoje, raramente você vê aqui em Maceió. O mercado dele está fora. Tem gente de fora que vem para se hospedar lá. Tá certo? Eles já criaram uma marca de Alagoas, né? E ainda pouco explorada, por aquilo que pareça, a gente acha que não, a gente podia ter uma grife da Ilha do Ferro, com aquele estilo da Ilha do Ferro, estilo de reaproveitamento de material, com artesanato, com uma característica bem regional. A gente não faz essa marca, né? E essa marca podia estar em roupa, podia estar em sapato, podia estar em bebida, podia estar em o que a gente quisesse. Por exemplo, uma coisa... Outro dia eu estava falando com um jornalista também, seu homônimo aí, Rodrigo,
E ele disse, olha, você compra uma marca de surf da Austrália, não é porque você está comprando roupa da Austrália, você está comprando o estilo de vida dele. Uma marca de surf da Califórnia, porque você tem um estilo de vida, você tem uma marca da Califórnia. A Califórnia tem filme, Planeta do Macaco, que mostra aquela floresta, esqueci o nome, que é de sequoia e tal, que é famosa. Sim. Né? De vez em quando pega fogo, mas está lá. Né? Então você tem uma marca. Os caras conseguiram construir uma marca de uma região. Não foi nem de um país, é de uma região. E a gente? Com esse mundo de turismo, com Alagoas bombando, o Brasil na boca do mundo hoje. Todo mundo quer ser brasileiro. O Brasil hoje é a esquina do mundo. Você perguntou, a gente é desenvolvido ou subdesenvolvido? Cara, hoje o Brasil é a esquina do mundo. Um dos países que mais tem recebido investimento estrangeiro, porque a gente não tem guerra. A gente não vive brigando com ninguém. Aqui é tudo baratinho. Exato, energia barata. Energia barata. Os brasileiros barata. Não sei o que. Bicho, o brasileiro ganha pouco e tem desigualdade. Entenda. Entenda, a gente tem um problema de desigualdade. Então o brasileiro se ferra porque a gente tem o rico de estimação, a gente admira o que é de fora. Então, na hora que a gente começa a olhar para o que é nosso e fazer o que é nosso, a gente muda a realidade. Mas, enfim. Então, a gente tem Alagoas tem esse potencial. E aí é onde entra toda essa análise que o centro de pesquisa pretende fazer. Porque isso é muito específico de cada ramo, né? Já começou a fazer algum? Não, a gente lançou isso mês passado. Mês passado. A gente fez a apresentação nas nossas reuniões. A Redal tem reunião mensal, né? É um grupo, hoje já tem 250, 270 empresários. E tem site, tá tudo, tem como cadastrar e tal. Instagram, tem o Instagram do Redal, tenta botar, Pedro, pra gente. O Redal é Somos Redal, @SomosRedal. E esse grupo se reúne uma vez por mês, nem todo mundo pode ir, porque são empresários, o pessoal trabalha, viaja, mas a gente se reúne para discutir essas coisas, não é só economia, discutir segurança no trabalho. Outro dia teve uma apresentação sobre a NR1, que o pessoal está sem entender direito, chamou uma psicóloga, uma empresa para falar sobre isso, sobre como implantar a NR1. Então, você tem sobre inovação, sobre projetos de fomento do estado de Alagoas que podem ajudar a pequena e a média empresa, micro, pequena e média empresa. Então, como é que a gente consegue recursos para financiar algo diferente? Ô Chico, mas no caso de pesquisa, são poucas pessoas que têm acesso. É caro. Como é que vocês estão precisando? É caro. Como é que está pensando em fazer para que os empresários entrem? Aí é onde entra a universidade pública, né? Entendeu? A gente tem a parceria, eu sou da universidade, eu trabalho com pesquisa. Né? Massa. E a gente tem com os dados e envolvendo aluno de graduação e tal. Perfeito. Que a gente tem... Os dados são públicos. Né? Perfeito. O problema da pesquisa não é a coleta só. Né? A coleta você pode ter dado secundário, que é os dados públicos, estão na internet e tal. Quando alguém quer um dado primário específico, aí tem os custos, né? Aí é o Felipe que sabe de como... Esses empresários não se juntam não para fazer uma pesquisa única? Setorial, não? Exatamente, tem isso, claro. Claro, o pessoal possível. Da área de construção, quero fazer uma pesquisa... Restaurante de determinada região, tal, claro, totalmente podemos possível. Inovar com esse alimento, né? Então, assim, ou fazer uma coisa exclusiva, né? O cara vai lá e o Felipe, né? Felipe, faz um orçamento aí e o pessoal vê melhor, né? Essa é a ideia, a gente oferecer algumas informações mais genéricas, mas a pessoa que quer uma informação mais específica, ele demanda diretamente da Redal. Pô, legal. Mais informações, Chico Rosário, especialista em pesquisa, de inovação, né? Inovação. Inovação é professor... Eu sou professor de economia, na verdade o que acontece? O que é inovação? Né? Inovação é quando você trabalha com recurso e consegue entregar uma solução para o mercado e essa solução lhe rende dinheiro.
Tem que render dinheiro. Tem que render. Se eu inventar alguma coisa e ela ficar sem ninguém pagar por ela, é uma invenção, não é inovação. Então, não venha com invenções. Quando eu invento para trazer para minha empresa, para eu não gastar mais, é o quê? Não, se você inventar e usar só para você, Para não gastar mais. É uma invenção. Custo de 10 mil para não ter nem 500 reais de custo. é uma invenção. Se você faz uma adaptação para sua empresa, na medida que isso daí que você faz torna-se, você consegue empacotar de alguma forma, entregar isso para outro, difundir, Tá usando. Tá. aí gera uma inovação. A inovação é aquilo que está no mercado sendo vendido. Entendi. Certo? Então, Se... temos que inovar em várias coisas para vender. E É fazer claro. dinheiro. Isso, Tem que fazer dinheiro. Se não Esse é o faz ponto. dinheiro, não serve. Esse é o ponto. Chico, foi um prazer. Eu gostei demais da entrevista. Tô agora em falta com a Redal. Quero ir para a Redal. Quando é que vai ter evento da Redal agora? A Redal agora você me pegou. Agora em julho Vai ter. vai ter nessas 2 semanas próximas vai ter. Então, para saber mais, somos a Somos Redal. somos Redal. Colocou aí o Instagram. Somos Redal. Redal. Chico, foi um prazer. Vamos ver se você vem mais vezes. Traz uma pesquisa dessa pra gente. Vamos trazer para as pessoas aqui o que a gente pode trazer de inovação, quais são os produtos que a gente pode melhorar, como a gente pode trazer ideias para os empresários. No meu LinkedIn, eu trabalho com uma linha de inovação que eu chamo de inovação frugal, que é exatamente o tipo de inovação que a gente precisa para regiões como a nossa, que o empresário é pequeno, tem recurso limitado ou não tem recurso, né? E a gente consegue, como é que a gente consegue articular o que tem e desenvolve isso numa inovação, numa coisa que vá render para ele, ou reduzir um custo, ou empacotar ou reempacotar um produto que ele já tenha que queira oferecer para outros mercados, tal, chamado inovação frugal. No meu LinkedIn, frugal. Pesquisa isso aí, inovação frugal. Uma inovação acessível, né? Que nem toda inovação é acessível. Você pega um Samsung de última geração, os caras estão querendo vender aí por 11 mil reais, pô. Não é acessível. Não é acessível. Só poucas pessoas. A frugal é exatamente o que é acessível. Perfeito. Você construir algo para os 95% da população que não está ganhando acima de 7 mil, né? Que deve estar espalhado aí. Está na parte do site. No litoral. E tem um mercado, isso é um mercado. Não, eu vou dizer o nome aqui de uma referência interessante que eu gosto de usar, é a Pipoca Box, cara. Top, certo? Pipoca, eu gosto. Barato, todo mundo tem acesso. Vou dar outro exemplo desse, de marca, alagoana, de um amigo meu, chamada Popkins. Já ouviu falar? Doce. Concorrente da Fini, só que ele dá uma do São Walton, né? São Walton foi o que fundou É alagoana essa marca? Popkins, Traz ele para cá um dia para entrevistar. Fábrica aqui. Fábio Prudente, o São Walton foi o Sans Club, né? O que é que ele fazia? Ele olhava para os centros. É muito caro o terreno, como a turma colocou aqui. Um terreno daqui na Jatiuca, nos Estados Unidos, não existe. Caríssimo. O que é que ele fazia? Botava uma loja tipo Rio Largo, só que com preço baixo todo dia. Né? Então você comia pelas beiradas. Nessa brincadeira, a Walmart hoje é uma potência mundial. No Brasil não deu muito certo, mas no mundo ninguém pode dizer que não seja uma potência. A Popkins, ele vai pelas beiradas. Você tem aquela bala Fini, e ele inovou tanto na forma de distribuir, na forma de embalar, e como atacar mercados que já estão saturados. Doce, velho. Vender doce, confeito para menino. Pra gente grande, que eu gosto. Quantas marcas não tem daquele? E ele desenvolve novos produtos, tal. Legal. E com isso já está não vou dizer Brasil todo, mas no Nordeste todo, com certeza ele já... É alagoano, cara. É alagoano. Olha que top. Não sabia. É alagoano. Pois essa é a ideia da inovação frugal. Não é só do ponto de vista de você fazer algo sofisticado, mas uma forma de entregar diferente, uma abordagem de mercado diferente, uma marca chamativa, aproveitar a terra. O que é Alagoas hoje para o turista ou para o Brasil? Ninguém sabe isso direito. É verdade. Se a gente soubesse o que é Alagoas no imaginário... Tem 2 professores de UFOL que fizeram isso há muito tempo atrás, o Bruno e a Raquel, que é chamado Os Símbolos de Alagoas. Eu tenho esse livro, né? O conjunto de simbologias que surgem
nas mais diversas áreas de Alagoas. Todo tipo desde a renascença, o filé, aquele trançado, até as pinturas rupestres que aparecem lá em Piranhas. Tudo isso eles colocaram há muitos anos atrás. A gente nem lembra que existe isso. Então, o que é Alagoas no imaginário? A partir daí, meu amigo, o mundo se abre. Agora, é preciso ter pesquisa, gente que pense, pensamento crítico e apoio aos empresários, porque o cara que está lá na labuta, nem ele não tem esse tempo todo Não tem cabeça, disponível. não tem recursos, não tem Exatamente. equipe, não está pronto, não tem gente para ele treinar, é pau. E para E é expandir isso. sem gente e sem ter pessoas, não tem condição. Exatamente. E é isso que a Redalto está aí para ajudar. Show, vamos dar um abraço. E pro a nosso Universidade Federal também já está. Eu gosto UFAL, de falar da UFAL, porque a universidade é aberta, gente. E é pouco também amigo. É verdade. acessado. Eu não estou aqui, o pessoal, a UFAL se fecha. Não, eu estou aqui hoje. A UFAL não se fecha, a UFAL está aberta. Agora tem que ser provocada. Verdade. Não é? Felipe, um abraço, Felipe, viu? Gostei muito do Chico, viu? Quero ver mais parceiros aqui com a gente aí, que vocês consigam crescer muito aí. Obrigado, viu, Chico? Vamos lá, vamos trabalhar. Valeu, obrigado, Rodrigo. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo. Fica aí comigo, já já a gente volta.